Ó, vamos iniciar aqui agora a marcação da sobrancelha, tá? Vamos fazer a simetria tanto na linha como no paquímetro. Qual é o início aqui, para poder começar a entender a simetria do rosto dela? A gente vai começar pelo filtro, que é esse buraquinho entre o nariz e o lábio superior. A gente vai marcar bem aqui no meio do filtro, fazer um risco. Seria, vamos falar que é o ponto A. O ponto B é na pontinha do nariz dela. A gente fala que é a crista do nariz. A gente vai ligar aqui, ó. O ponto C, que é o ponto central, onde vai me dar toda a base de divisão das duas sobrancelhas, eu vou encontrar de que forma? Eu vou encontrar, eu já tenho o ponto A, o ponto B, então eu vou esticar o lápis e vou traçar aqui o meu ponto C. Aqui eu já tenho uma noção da onde que é a minha base, né? Onde eu encontro na glabela. Então, aqui nós já fizemos a marcação do ponto A, o ponto B, e eu encontrei aqui o ponto C. Vamos dar continuidade para encontrar agora o ponto D. Como que nós vamos encontrar o ponto D? Você pode encontrar de duas formas. Você pode encostar o lápis na aba do nariz, só encostar sem forçar, e vai passar aqui, ó, para o início da sobrancelha. Eu vou repetir do outro lado. Eu vou passar na reta da glândula lacrimal. Então, ó, a glândula lacrimal, pode fechar o olhinho, Paulo. Tá bem aqui e a aba tá aqui. Então, eu vou passar, ó, encostei na reta da glândula lacrimal. Ou você pode fazer da outra forma. Ou você pode encontrar com o paquímetro. Você vai sujar os dois encostos com o lápis dermatográfico e você vai encostar. E você vai encostar com muito cuidado, próximo a cada glândula lacrimal. Você vai vir aqui, ó, encostou, aí você vai subir com muito cuidado. Esse daqui seria o padrão da sobrancelha dela, só que você tem que se atentar pelo seguinte: a moda agora, né, que muitas pessoas estão usando é a sobrancelha mais juntinha. Então, o que que acontece? Se eu seguir o padrão da simetria, eu vou ter que encurtar um pouco mais essa sobrancelha. Então, geralmente você pergunta, você quer a sobrancelha mais fechadinha ou você quer que eu siga o padrão do seu rosto? Aí ela vai te falar. No caso da Paula, a Paula já segue, bem dizer, o padrão do rosto dela mesmo. Ela não segue aquela sobrancelha mais fechada. Se a cliente gostar daqueles pelinhos mais fechadinhos, você não faz a remoção. Você pode dar continuidade na simetria tranquilamente, porém, na hora de remover os fios, você não vai tirar aqueles fios. Você vai só dar aquela divisão e deixar a sobrancelha do mesmo tamanho. Bom, vamos dar continuidade aqui. Eu já encontrei o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D de cada sobrancelha. Esse ponto D é o início da sobrancelha. Nós vamos dar continuidade, vamos encontrar o ponto E. O ponto E você vai encontrar encostando no filtro, que é essa parte aqui do ponto A, vai encostar no filtro, vai encostar com cuidado, encostar mesmo, não é empurrar não, é encostar na aba do nariz, passar bem rente ao final do olho e aqui, ó, você vai encontrar o final da sobrancelha dela. Eu vou repetir no outro lado, que aí você vai poder ver melhor. Você vai encostar no filtro, na abinha do nariz, final do olho, aí você vai encontrar aqui, ó. Você desce o lápis que você encontrou o final da sobrancelha dela. Então, aqui nós já fomos do ponto A ao ponto E. Vamos dar continuidade para encontrar o ponto F agora, que é o quê? O ponto alto de cada sobrancelha. Como que você vai fazer para encontrar esse ponto alto? Você vai pedir a cliente para abrir os olhos, bem reto, mais reto possível, vai encostar no filtro, vai passar agora por cima da aba do nariz, tá? Não é na lateral, é por cima da abinha do nariz da cliente. Com os olhos bem abertos, você vai ver que o lápis vai passar bem no meio da íris mesmo dos olhos. Aí aqui, ó, você vai encontrar o seu ponto F. Vamos transferir esse pontinho para outra sobrancelha, filtro, encostei aqui por cima da aba do nariz dela, os olhos retos, e aqui eu encontrei o outro ponto. Só que também tem outra forma de você encontrar
esse ponto alto. Qual seria? Com o paquímetro. Lembra que lá na apostila eu coloquei que geralmente a base que você tem são de 4,5 centímetros, porém não tem uma regra, tá? Porque isso vai ser de acordo com o tamanho da sobrancelha de cada pessoa. A gente pode começar aqui com esse padrão de 4,5 no paquímetro e vamos verificar quanto que é a distância que ela tem do ponto central ao ponto alto dela. No caso dela, como eu falei, a maioria que você vai pegar é essa medida de 4,5 centímetros. Então aqui, ó, verifiquei com cuidado para não machucar o rosto da cliente, 4,5. E agora eu vou transferir esses 4,5 para outra sobrancelha. Ó. Certinho, deu 4,5 centímetros. Então aqui eu já tenho o ponto alto de cada sobrancelha dela. Aí marquei direitinho, vamos dar continuidade. Agora o que que nós iremos fazer? Você vai sujar no mesmo paquímetro para poder ficar bem fixado na hora da marcação. Agora a gente vai verificar os pontos da sobrancelha para a distância dos olhos. Você pede para ela abrir bem os olhos. Você vai encostar no ponto que você fez até o final do olho dela mesmo, ó. Muito cuidado para não machucar. Então você vai encostar aqui no ponto que você encontrou até o final do olho da cliente. No caso dela, deu 2 centímetros de diferença. Lembrando que não pode passar de 2,3. Aí agora eu vou transferir essa medida para o outro olho. Pede para ela abrir bem. Aqui, ó, mesma medida. Porém, a gente sabe que essa sobrancelha, ela tá faltando um pedacinho, ó. Ela tá falhada. E aqui também. Ela deveria, pela simetria do rosto dela, deveria vir até aqui. Só que nós vamos trabalhar com o que nós temos. Agora, nós vamos fazer a medição da altura da sobrancelha dela, do ponto inicial da sobrancelha. Geralmente, em outros cursos, eles se baseiam pelo tamanho do olho. Você pede para a cliente fechar. Eu, particularmente, não sigo muito essa regra. Por quê? Cada pessoa tem um olhar diferente, tem um tamanho de olho diferente, tanto que a gente estudou isso na apostila. Então, não tem como a gente seguir uma regra para todo mundo. Então, aqui, ó, o olho dela deu 3 centímetros. Então, eu vou transferir aqui, virando o paquímetro, 3 centímetros. Como que é feito? Eles se baseiam com esses 3 centímetros e faz a divisão de 1,5. Para algumas sobrancelhas funcionam, para outras não. Nesse caso aqui, vai funcionar. Por quê? O dela deu 3 centímetros, então a metade de 3 é 1,5. Então, eu encosto aqui, bem na lágrima, na glândula lacrimal, encosto bem aqui e eu vou ter a medida do início da sobrancelha dela, encostando na glândula até o início. Então, beleza, a gente já sabe que tá na mesma altura aqui e lá. Agora, vamos fazer a medida da altura da sobrancelha dela, tanto na parte inferior da sobrancelha como na parte superior. Como que é feito isso? Vamos encostar o paquímetro na direção do ponto alto e na raiz dos cílios, com muito cuidado, tá, gente? Para não machucar o olho dela, da cliente. Então, aqui, ó, já encontrei uma altura. Eu vou transferir essa altura para outra sobrancelha. Então, aqui, ó, já encontrei, tá batendo certinho. Agora, a gente vai verificar a parte superior da sobrancelha dela. Mesmo procedimento, encostou o paquímetro, vai até a raiz dos cílios. Encontrei uma medida, vou transferir para outra sobrancelha. Essa sobrancelha aqui, ela é um pouquinho mais baixa que a outra, mas deu 1 milímetro de diferença. Isso não quer dizer nada, tá? Isso daí não vai atrapalhar no nosso design. Então, aqui eu já encontrei o início, o ponto alto e o fim da sobrancelha. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar aquela linha que nós sujamos. Você pode até reforçar mais com o lápis. Você pode reforçar mais com o lápis. Suja bem essa linha. E aqui a gente vai vir ligando agora os pontos. De uma sobrancelha para outra. Liguei o início das sobrancelhas. Agora eu vou fazer como se fosse um X. Como que vai ser? Eu vou pegar a parte inferior de uma sobrancelha e vou ligar com o ponto alto da outra sobrancelha. Aí, vou repetir o mesmo procedimento para outra sobrancelha. Na parte de baixo, vou pegar o início da sobrancelha e vou na direção do ponto alto, porém aqui embaixo, na parte inferior da sobrancelha. Deixa eu virar para vocês olharem bem. Ó, início, encostei, uma linha reta mesmo. E fui.
Agora eu transfiro pra cá, início da sobrancelha. E sempre como se você estivesse subindo com a linha, tá? Sempre o desenho vai ser em linha reta mesmo. Imagina que tem uma linha reta ali que você tem que seguir essa linha. Para você encontrar o ponto final da sobrancelha, você vai pegar do ponto alto até a metade da orelhinha dela aqui. Eu vou marcar essa daqui e depois vocês vão conseguir visualizar melhor do outro lado. E embaixo eu fechei encostando naquele ponto que ficou e ligando com o final. Vocês vão entender melhor agora fazendo desse lado. Vocês vão pegar o ponto alto, do ponto alto, até essa partezinha aqui da orelha, ó. Tá vendo essa partezinha aqui? Você vai pegar a metade dela, onde você vai se basear para fazer o bico da sobrancelha. Parte alta até a orelha, ó. Encontrei, estiquei a linha. Como é que eu vou fazer para ligar? Vou ligar esse pontinho que ficou abaixo do ponto alto, na parte inferior da sobrancelha, até o final. Aqui eu já tenho um design praticamente pronto. Só que para poder ter certeza de como que esse design vai ficar, a gente vai reforçar com a caneta em gel. É para isso que serve a nossa caneta em gel. Você vai simplesmente pegar, vai esticar a pele para ela não ficar enrugadinha, para ficar mais fácil de você riscar. E vai vir riscando todo o desenho que você fez com a linha. Aí isso você vai cobrir todo o desenho mesmo. Aí você faz o mesmo procedimento com a outra sobrancelha. Cobre tudinho que você fez. Sempre ligando os pontos que você fez. Você marcou. Feito isso, agora aqui, ó, vocês conseguirem visualizar, eu já fiz todo o contorno com a caneta em gel. O que você faz para ter certeza de que uma sobrancelha está na mesma altura que a outra, para não correr o risco de deixar uma sobrancelha mais alta que a outra? Você vai pegar a parte da glabela, vai levantar com cuidado, que quando você estica aqui, ó, automaticamente ela vai te dar uma base, uma linha reta. Então aqui eu já consigo, ó, visualizar que ela está na mesma direção que a outra. Se ela tivesse torta, já ia entregar aqui, ó, quando eu fizesse isso. Então, peguei a parte do ponto central e estico aqui a glabela. Tanto na parte de cima como na parte de baixo. Eu já tô sabendo que tá na mesma altura. Só que pra gente ter certeza, não correr o risco de fazer uma sobrancelha torta, porque o que acontece? Quando a cliente ela tá deitada, a tendência da musculatura é relaxar. Então, a musculatura ela fica bem relaxada e com isso pode dar diferença quando ela ficar em pé ou sentada. Então, para a gente não correr esse risco de fazer um desenho torto, a gente pede para a cliente sentar e a gente vai analisar de frente para ela. Vou pedir para a Paula sentar aqui agora para a gente poder analisar. Aí aqui a Paula já sentou, a gente vai pedir para ela ficar com a cabeça bem retinha, tá? Eu vou pedir que você tenha em mãos, na hora de fazer essa análise, a caneta em gel e um palito umedecido. E eu sugiro que você tenha uma caneta rosa. Por quê? Para você poder fazer essa marcação em todos os tipos de pele, né? Todo fototipo, ela é que mais sobressai. Porque de repente você coloca uma caneta roxa ou uma azul, dependendo do tom da pele da cliente, ela não vai sobressair, então não vai te ajudar na hora de fazer a marcação. Então vamos dar continuidade. Aqui ela tá com a cabecinha bem retinha. Aí aqui agora eu vou verificar, vou fazer o jogo dos 7 erros. Sabendo que essa sobrancelha dela aqui é um pouquinho mais alta do que essa. Só que eu não vou alinhar agora, porque vai ficar uma mais fina que a outra e não vai me trazer o resultado que eu quero. Então, eu prefiro deixar desse jeito, que não é uma coisa tão perceptível aos olhos. É só se você pegar e medir que você vai ver essa diferença. Então, isso não vai atrapalhar o resultado final do design, tá? A gente vai analisar aqui, ó, bem de frente. Essa daqui a gente vai dar mais uma subida, porque dá pra melhorar. Aqui, ó, como eu te falei, você vai levantar e vai analisar se está na mesma altura, tanto na parte de cima como na parte de baixo. A gente já viu aqui, ó, tá bem alinhada. Aí você vai verificando que você pode estar melhorando nesse desenho. Tanto na curvatura, no arqueamento, no ponto final aqui. Aí você olha mesmo, analisa. Pode deitar, Paula. Sabendo que já estão na mesma altura, que ela sentada não tá dando diferença de altura, a gente vai só verificar agora a largura da sobrancelha com o paquímetro. Vamos verificar aqui, vamos medir o início da sobrancelha dela, sendo que sempre que a gente vai pegar, a medida que nós vamos pegar é o que tá dentro da marcação, não é a marcação como um todo, tá? A gente pega aqui, ó,
no iniciozinho da sobrancelha, na parte de cima e na parte de baixo. Vai te dar uma medida. Você vai transferir essa medida para outra sobrancelha. Aqui tá certinho. E lembrando que sempre o início da sobrancelha é maior do que o corpo e que o final da sobrancelha. Isso quer dizer o quê? Em milímetros, tá? Mesmo que você coloque 2 milímetros ou 1 milímetro de diferença, tem que ter essa diferença, porque senão a sobrancelha vai ficar toda por igual e não vai ficar um resultado final legal. Então aqui a gente vai dar continuidade, vamos medir aqui agora o corpo da sobrancelha com o pontual. Então, encostei o paquímetro na parte de baixo, na parte de cima, dentro do desenho. Vocês vão verificar melhor do outro lado, tá? Me deu uma medida, agora eu levanto o paquímetro e transfiro essa medida para outra sobrancelha. Me deu a mesma medida. E, por fim, gente, confere aqui a medida do final da sobrancelha dela. Com o paquímetro para cima com cuidado, a gente vai conferindo aqui, tá? Uma dica para vocês não errarem na medição. Toda vez que você for fazer uma medida, por exemplo, aqui eu medi o início da sobrancelha dela. Vocês perceberam que eu não mexo mais no paquímetro? Eu só pego essa mesma medida e jogo para outra. Porque se você for mexer aqui, vocês medirem aqui e forem mexer no paquímetro para depois vir medir de novo, não vai fazer sentido que você verifique de uma para outra, porque você não vai ter a mesma medida. Então, encostei aqui, peguei a medida de uma, sem mexer no paquímetro, eu já jogo para outra. Porque aí eu vou ter a mesma medida de uma para outra, para não correr o risco de ter diferença. Feito toda essa parte de marcação da simetria, a gente vai pegar agora o espelho, vamos mostrar a nossa cliente e você vai apresentar a ela o design que deu para você fazer de acordo com aquilo que a sobrancelha dela te permitiu. Ela vai avaliar, você vai perguntar, você gostou do design? Gostei. Ficou ótimo. Então, que bom. Ela gostando do design, a gente vai iniciar a remoção dos fios dela.